Amados, bom dia! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Feliz quinta-feira! Hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Mauro, Anselmo, Ana, Brenda. Bom dia, queridos. Hoje sim, falei certo, falei hoje é quinta-feira, falei quinta-feira. Mas mais cedo nas minhas orações eu falei, Jesus, obrigada por hoje, dia 18 de maio. Eu falei, não, hoje não é dia 18. Falei, meu Jesus, o que está acontecendo essa semana? Estou confundindo os dias da semana, estou confundindo os dias do mês, mas agora sim, quinta-feira, 15 de maio de 2025. Queridos, amados, preciosos, que em nome de Jesus essa seja uma quinta-feira abençoada, feliz, cheia, recheada de boas notícias para todos nós, com grandes novidades do céu chegando para a gente. E que nessa quinta-feira a gente tire um tempo de qualidade para fazer as nossas orações, para estar em comunhão com o Senhor, para ficar na quietude, ouvindo o que Ele quer falar no nosso coração, que direcionamento, que estratégia o Senhor está nos dando, tá bom? E queridos, hoje nós vamos ver uma passagem que a gente encontra lá em Mateus 6. Eu vou ler do versículo 25 até o versículo 27, onde Jesus está falando sobre as preocupações da vida. São versículos, amados, que entram no nosso coração, versículos que mudam a nossa vida, versículos que nos dão instrução, nos dão os próximos passos, e muitas vezes ficamos sim preocupados, chateados, às vezes beiramos o desespero, alguns ficam desesperados, se perguntando como que vai ser o amanhã, como que vai ser os próximos dias, as próximas horas. Mas, queridos, o chamado de Jesus não é para a gente se preocupar, é para a gente confiar. Ai, Paulo, eu sei disso, todo dia quase eu ouço isso, eu sei muito sobre isso. Que bom, mas a gente precisa falar sobre isso, muito mesmo. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança mesmo. A gente precisa lembrar da bondade, do favor do Senhor sempre, nem que seja todos os dias, que eu fale isso todos os dias, sim, mesmo, sempre, porque nós precisamos, como eu acabei de dizer, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é muito fácil, quando estamos passando por algum desafio, olhar só para aquilo ali, achar que aquele local de desafio, que aquela situação é uma situação para fazermos morada. Quando a gente está passando pelo desafio, normalmente a gente pensa que é para sempre, aquilo gera uma ansiedade, uma angústia, mas tudo isso passa, isso também vai passar, amados. Vamos fazer a nossa oração e nos aprofundar nessa palavra, essa palavra do nosso Deus, do nosso maravilhoso, perfeito em tudo que faz, Senhor Jesus. Bom dia, Galvão, Angélica, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Whitson, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, Paizinho, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos por essa maravilhosa quinta-feira que está começando agora. Agradecemos, Pai, porque esse é um dia maravilhoso que nós declaramos por fé, Pai, que nós vamos viver grandes coisas nesse dia, Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. O Senhor é aquele que provém todas as coisas. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que nos diz que quando somos fracos, então somos fortes. Obrigada pelo seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Agradecemos porque o Senhor faz infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua, é ativo em cada um de nós. Agradecemos por essa paz em branco, Pai. Agradecemos porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ajude-nos, Pai, quando estivermos passando por desafios, por obstáculos.
por situações realmente que tentam nos derrubar, Pai. Que a gente corra sempre para o Senhor, Pai. Que a gente leia e declare a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Que a gente se fortaleça na maravilha do seu amor. E saiba sempre, presente e consciente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E que tudo passa. E isso também vai passar. Obrigada por nos dar a força, a provisão necessária para esse dia de hoje. Obrigada, Pai, por tornar possível aquilo que aos nossos olhos humanos parece impossível. Obrigada pela sua bondade e fidelidade que nos acompanham incansavelmente todos os dias. Nós entregamos esse dia em suas mãos e descansamos na certeza da sua provisão, do seu cuidado, da sua segurança, do seu amor, do seu carinho e da sua proteção. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, amém. Cinicista, Simone, Leidiane, bom dia, queridos. Esse dia 15, essa quinta-feira, 15 de maio de 2025, vamos declarar: esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Amados, queridos, preciosos, gostaria de avisar que amanhã, sexta-feira, eu não vou conseguir fazer a live, tá bom? Então acompanhe as lives todas gravadas e na segunda-feira, às 7 horas da manhã, estaremos juntos novamente aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia, tá bom? Eu vou lembrá-los também depois nos stories, eu vou lembrá-los que amanhã, excepcionalmente, não teremos a nossa live. Tira um tempo de qualidade, louve ao Senhor, coloque um louvor, vai orar, vai meditar em provérbios, vai ler uma palavrinha que Jesus vai colocar no seu coração, com certeza um direcionamento para esse tempo que você está enfrentando, para esses dias. E lembre-se sempre, amados, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E Ele é um Pai amoroso. E como Pai amoroso, Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós vamos ver aqui nessa passagem alguns grandes ensinamentos de Jesus para a gente acerca das preocupações que insistem, né, amados? Insistem. Às vezes está tudo bem, mas muitas pessoas estão ali como se fossem vícios. Elas precisam sentir que tem alguma coisa incomodando, que tem alguma coisa espetando, que tem alguma coisa preocupando a vida dela. Senão ela simplesmente não consegue descansar. Ela não consegue soltar, respirar fundo e viver a vida dela. Afinal de contas, está tudo bem. Então ela precisa caçar alguma coisa para que desestabilize, para que não fique tudo bem. Mas não é para isso que Jesus nos chamou, amados. Jesus nos convida, através da palavra dele, dos ensinamentos dele, a vivermos, amados, na paz que é nossa por direito, a vivermos na certeza de que nós temos um Pai que sabe exatamente quem somos nós, que ouve as nossas orações, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos teceu no ventre das nossas mães, que nunca solta a nossa mão, é aquele que não deixa um só para trás. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. E Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento com cada um de nós, como um Pai amoroso que Deus é. Ele deseja essa comunicação nossa com Ele. Ele não quer ver a gente em aflição, em angústia, em desespero, em pânico, em preocupação, rolando nisso tudo, todos os dias, o dia todo. E quando acontecer algo assim, vá para a palavra, vá para os ensinamentos de Jesus, que com certeza eles vão te abastecer, te preencher. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos lá. A gente encontra essa palavra lá em Mateus 6. Eu vou ler do versículo 25 até o versículo 27. Vamos ver, talvez eu me estenda um pouquinho mais, que isso acontece frequentemente, né, amados? E vocês também encontram essa palavra em Lucas 12, do 22 até o 31, tá? Mais uma vez eu vou dizer.
Lucas 12, do versículo 22 até o versículo 31, e também aqui onde nós vamos ler hoje em Mateus 6, eu vou ler do 25 até o 27. Vamos lá. As preocupações da vida. Jesus está dizendo aqui: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Agora veja essa grande palavra aqui de Jesus que rompe com toda a preocupação. No versículo 27 nos encontramos: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amados, veja que ensinamento tão poderoso aqui do nosso Senhor Jesus. Eu vou continuar, que me animei. Eu vou ler aqui do 28 até o versículo 34, mas vamos fazer essa paradinha aqui. Veja que Jesus está ensinando aqui pra gente, amados, que a gente não precisa se preocupar com as coisas do cotidiano, com as coisas que a gente se preocupa, ou tem uma tendência grande a se preocupar. Porque Deus sabe tudo aquilo que a gente precisa. Veja, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E você já parou para observar, assim como Jesus diz, as aves do céu? Para um pouquinho para observar os passarinhos que estão ali cantando maravilhosamente bem, sempre com tanta alegria. Observem as aves do céu. Para um pouquinho para observar hoje. Se você tiver esse tempo, se você tiver com a sua mente no presente, prestando atenção, você vai observar o céu, você vai observar, prestar atenção nas pessoas ao seu redor, você vai prestar atenção em tudo, você vai prestar atenção também nos pássaros, nos passarinhos, nas aves do céu. Observe as aves do céu. Veja se em algum momento elas parecem preocupadas quanto a que elas vão comer, como que vai ser o dia delas, afinal de contas, o que vai acontecer comigo. É um grande exemplo aqui de Jesus. Elas vivem em liberdade, vivem cantando, vivem de um lado para o outro, certas da provisão de Deus. E o Senhor Jesus nos convida também para ficarmos certos dessa provisão e não nos assolar, não nos desesperar com as preocupações da vida. Veja que a gente encontra aqui, amados, no versículo 27, Jesus dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E esse é o tabefe com classe, estilo Jesus Cristo. Quantas vezes, amados, a gente fica ali se preocupando. Aí a gente lê uma palavra dessa, a gente lembra dessa palavra, porque afinal de contas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a gente imagina e vê, e sente e ouve Jesus dizendo pra gente: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, ao invés de ficar ali rolando de preocupação, a gente se pergunta e se fala e diz para Jesus também: realmente, Jesus, eu preciso parar, me perguntar aqui por que eu tô tão preocupada com coisas que eu não tenho. Tudo que eu podia ter feito eu já fiz. Agora, o principal eu vou continuar a fazer: orar, declarar, acreditar que vai acontecer, ter fé, saber que Deus provém todas as coisas, saber que Deus não quer me ver em preocupação, mas sim em confiança, na certeza de que Ele sabe o que eu estou passando, de que Ele provém todas as coisas. Eu não posso acrescentar, por mais que eu estou muito preocupada, eu vou resolver desse jeito? Eu vou conseguir acrescentar uma hora que seja a minha vida rolando na preocupação?
Não, não vou. Então o convite de Jesus é para que a gente entregue tudo nas mãos do Senhor, amados, que a gente não se preocupe com coisa alguma. E um dia de cada vez. Vamos ver aqui, vamos dar sequência. Que a gente viva um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vou continuar, hein, amados? Então vamos lá, para Mateus 6. Já lemos aqui do 25 até o 27. Agora vamos seguir do 28 até o 34. Então Jesus tinha acabado de dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí vem o versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não o vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia, amados, as preocupações. Mas o convite de Jesus é para que a gente não fique pensando, portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. E muitas vezes a gente fica assim, eu quero seguir a palavra de Jesus, quero obedecer, porque eu sei que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para a minha vida. Mas as pessoas estão ali rolando em preocupações, preocupadas demais com muitas coisas. Mas vai para a Bíblia e lembre-se, amados, por mais que de repente você nesse momento esteja passando por uma situação na sua vida extremamente desafiadora, mais uma vez eu vou dizer, esse não é um lugar para você fazer morada, esse é um lugar de passagem. Isso vai passar e você vai passar com vitória, você vai passar mais fortalecido, mais fortalecida, você vai passar se conhecendo melhor, você vai passar mais forte, você vai passar vivenciado experiências, se assim você se permitir, experiências que você vai lembrar para toda a sua vida com Deus, dentro do seu quarto, no seu secreto, mesmo ali diante de dores que enfrentamos, amados. Ali a gente vê a bondade do Senhor, Deus se revela a cada um de nós, Deus nos sustenta. Então, permita-se conhecer a face amorosa de Deus, porque Deus é amor. Permita-se experimentar, viver uma vida sem preocupações com amanhã, com depois da manhã, com todos os dias, com esse mês inteiro. Descanse, respira fundo, busque o que Jesus está dizendo. Não adianta nada a gente se preocupar. Por mais que eu me preocupe, eu não vou conseguir acrescentar uma hora que seja a minha vida, eu não vou conseguir, baseado, rolando em preocupação, eu não vou conseguir ter clareza da instrução de Deus para isso que eu devo fazer, da estratégia de Deus que Ele está me dando para essa situação. Afinal de contas, a mente está ocupada demais com coisas que não devem estar ali. É isso que Jesus está dizendo. A gente fica ali pensando de novo, colocando coisas, essas preocupações em primeiro lugar e não Deus. Tem tanta preocupação, tanto desespero, tanto pânico, pensa tanto naquele problema, naquele desafio, de noite, dia, daquilo que parece uma coisa, a pessoa pensa tanto naquilo ali, começa a se tornar muito maior do que realmente é. Calma, amados, as coisas vão se ajustando,
se ajeitando. Entregue completamente tudo isso nas mãos de Deus e confia. Confia no nosso Deus que provém todas as coisas. Confia no nosso Deus que conhece você, é um Pai amoroso e estende a mão para te tirar, seja lá de que situação for. Mas para isso a gente precisa inclinar o nosso coração para Ele, amados. A gente precisa ter uma vida onde a gente reconhece Deus na nossa vida e ter uma vida, amados, onde a gente escolhe andar conforme a palavra do Senhor. São instruções para a nossa vida, amados. Agora, seguir é uma decisão individual. É uma decisão que a gente escolhe tomar todos os dias. Não, eu quero viver conforme a palavra do Senhor. Jesus sabe que se eu ficar pensando, me preocupando com o amanhã, com o depois da manhã, com toda essa semana, me preocupando com esse mês de maio, me preocupando com junho, com julho, como é que vai ser então, afinal de contas, o final desse meu ano de 2025? Meu Deus, já está em maio, ainda não aconteceu, e como é que vai ser? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Ele sabe que se a gente viver assim, nesse tipo de preocupação, hoje, dia 15 de maio, a gente vai ser devastado por essa preocupação que não existe em nenhum outro lugar a não ser na nossa própria mente. Por isso que o convite de Jesus é para se concentrar no hoje. Hoje, na certeza de que o pão nosso será dado, o pão de cada dia. Jesus, que é a nossa porção diária, Jesus se apresenta como o pão da vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente tem a medida perfeita, exata para esse dia de hoje, amados. Então não vive enrolando na preocupação. Tá preocupado demais? Aprenda a viver na paz do Senhor Jesus. Tô preocupado, tô com angústia, tô desesperado, tô em pânico. É hora de você fazer, sabe o quê? Ir para a quietude. É na quietude que nós encontramos o Senhor. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos encontrar quando a gente buscar de todo o nosso coração, mas é impossível. A gente está ali com a mente entupida de preocupação, entupida de pensamentos e conseguir entregar todo o coração, buscar a Deus de todo o coração, encontrar a Deus na quietude, encontrar a instrução do Senhor na quietude. Mas é maravilhoso, amados, quando a gente se dispõe a viver uma vida assim, quando a gente todos os dias fala, hoje eu vou te encontrar no meu secreto, hoje eu vou te buscar com todo o meu coração, hoje eu vou ouvir o que é que o Senhor está falando para mim, porque com toda certeza Ele está falando, amados. Deus fala de inúmeras formas com a gente, mas nós estamos muitas vezes distraídos demais e achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está falando nada com a gente. Mas Ele está, inclusive, está aqui toda a palavra do Senhor, onde você pode buscar direcionamento, andar conforme essa palavra, a palavra de Deus, conforme essa palavra que nós vimos hoje. E pode ter certeza, amados, que vai te trazer uma energia diferente, vai te trazer uma força diferente, vai te trazer um vigor diferente, porque o Senhor renova as nossas forças, amados. E não há nada, absolutamente nada, que seja impossível para Deus. Continue em comunhão com Ele, continue acreditando, continue entendendo que tem uma missão para você, tem uma razão em meio a tudo que você está passando e até na dor, até no desafio. Deus nos dá motivos para sorrir, para seguir em frente. Ele se revela a cada um de nós, amados. Peça para Ele, fala, Jesus, revele-se a mim, revele-se no meu coração. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais e mais e mais do Senhor. Claro que aqui também nós temos na Bíblia, né, amados, tantas passagens maravilhosas, tudo que Jesus fez, todos os ensinamentos de Jesus, e esse que nós vimos hoje é um grande ensinamento. E por mais que pareça óbvio, o óbvio precisa ser dito, porque é justamente aí que as pessoas estão se perdendo, amados. Não, mas eu sei que não é para me preocupar com amanhã. Saber é uma coisa, fazer, andar conforme a palavra é outra completamente diferente.
E o convite de Jesus é para que a gente ouça. Quem tem ouvidos, ouça, preste atenção, ouça o que Jesus está dizendo. Preste atenção na palavra. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Caminhe conforme a palavra do Senhor. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que Deus multiplique na sua vida nesse dia de hoje, em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida. Que você receba o toque inconfundível de Deus sobre a sua vida e que você, se está passando por esse desafio, ande conforme a palavra de Deus, ande conforme o que Jesus está dizendo para você. Sim, é para você, sim, é para você também. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. E a Bíblia nos diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás aqui na Bíblia, amados, esses versículos que nós vimos hoje. E eles são tão reais, tão vivos, quanto as notícias do dia, só que além, porque ela está além, porque ela é a palavra de Deus. Ela está viva, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela fala conosco no nosso coração hoje. Se estamos passando por outro tipo de desafio amanhã, ela entra e penetra no nosso coração de outra forma, porque ela é viva. Queridos, amados, mais uma vez eu vou dizer que amanhã excepcionalmente, nós não vamos ter a live. Eu tenho um compromisso bem cedinho, que tem que sair de casa bem cedo. Porém, queridos, amados, preciosos, fiquem firmes em Jesus. Se vocês quiserem, são mais de 3 anos de lives diárias do Jesus Nosso de Cada Dia. Então, todas as lives estão gravadas, estão salvas, vocês podem acompanhar. Tem todas elas aqui no Instagram. No YouTube não tem tantas que eu comecei a postar depois, mas tem muitas também. Com certeza, pelo menos 400 lives tem lá. Queridos, e nos vemos, então, na segunda-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Fiquem firmes em Jesus amanhã, sexta-feira, sábado, domingo e toda a sua vida. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Um beijo para todos vocês, queridos. Ana, amém, minha querida. Muito obrigada, viu? Agradeço. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Mauro, obrigada, querido. Angélica, amém. Amém, minha querida. Muito obrigada. Elcinho, Anderson, Kátia, Rosângela, Marcinha, Andréia, Anderson, Kátia, Vivi, Max, Erlane, Josiane. Tudo bom, Josi? Quanto tempo? Rogério, Vanessa, tudo bom, minha querida? Rita, André, Andressa, Sandra, Fábio, Michel, Lares, tudo bom, amiga? Matos, Marli, Brenda, Leidiane, Clau, Paulo, Whitson, Maristela, Beth. Oi, pastora Tereza, minha querida, Tatiane, Gabriela, Brenda, Diélio. Todos vocês que entraram aqui na live, um beijo, queridos. Até amanhã. Até amanhã, opa, quase. Até segunda, em nome de Jesus.